Bom, hoje eu tô passando aqui para fazer as explicações sobre o que que é equação exponencial, o que que é inequação exponencial, tá? Bom, o que que é uma equação exponencial, gente? É, eu acho que é importante a gente salientar a questão dos, dos da equação e da inequação nesse sentido, tá? Bom, então, pessoal, para a gente falar sobre equação e inequação, tá? Acho que é importante a gente dizer a questão do que a gente acha. Só colocar aqui para, né? O que é inequação e equação exponencial? Bom, uma equação que apresenta incógnita apenas um expoente é denominada equação exponencial, tá? Então, quando a incógnita, né, estiver no nosso expoente, então a gente trata-se de uma equação exponencial, tá? Então, a gente tem que, por exemplo, 3 elevado a x igual a 27, né? 3 elevado a x igual a 27. 2 elevado a x menos 15 igual a 16. 1 quinto elevado a x igual a 625. 49 ao quadrado, né? É igual a raiz quadrada de 49 elevado a x. 3 elevado a 2x é igual a 3 elevado a x mais 21. Então, reduzimos os dois membros às potências de mesma base. Depois, né? Essa é uma forma de resolução, tá? Depois utilizamos as propriedades das potências estudadas anteriormente. Lembrando que uma equação exponencial, ela vai ter sempre a questão de um aumento significativo em pouco tempo, né? Que é o que a gente está vendo, por exemplo, nas funções exponenciais, né? Na questão do desenvolvimento de maneira crescente ou decrescente, por exemplo, de visualizações na internet, por exemplo, de um vídeo viral, né? Da questão da própria pandemia, a gente tem um acréscimo muito rápido de número de casos, número de mortes, de disseminação de vírus. Então, é uma parte da matemática muito importante de ser trabalhada, porque é a partir disso que os cientistas estão fazendo análise da questão do distanciamento social, né, da questão das bolhas, né, da quantidade de convívio. Então, por exemplo, vocês estão percebendo que na Europa, nos Estados Unidos, já estão começando a fazer testes, lógico, com pessoas vacinadas, da questão de pequenos shows. Então, eles já estão fazendo esse monitoramento. Lógico que esses estudos não são estudos feitos de maneira a rodo, como eu posso te dizer, no sentido de não ter distanciamento, não ter a questão científica muito bem detalhada. Existem regras, né, muito bem organizadas, porque se você fizer alguma alteração que não é condizente com aquilo, você pode colocar em risco toda a saúde daquela população. Então, eles estudam a equação exponencial, por exemplo, nesse sentido, né? Então, por exemplo, vamos fazer uma resolução aqui de uma atividade. Por exemplo, 3 elevado a x é igual a 27. Bom, o 3 elevado a x é igual a 27, eu tenho que entender o seguinte, que o 27 e o 3, eles têm a base, eles são divisíveis, né? Eu posso colocar ele na mesma base. Como que eu vou fazer isso? Decomposição dos números primos. Então, 27, decomposição por fatores primos. Então, eu vou tentar decompor por números primos aqui, por fatores primos. Ver se ele é divisível ou não, né? Ou seja, resto igual a zero. A divisão tem que ser exata. Com números primos. Por 2 não dá, por 3. Por 3 dá, né? Então, 27 dividido por 3 deu 9. 9 dividido por 3 deu 3. 3 dividido por 3 deu 1. 3 elevado a cubo. Então, 27 eu posso representar como 3 multiplicado 3 vezes.
Então, 3 elevado a 3. Então, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 3. Se as bases são iguais, necessariamente os expoentes também são iguais. Então, x é igual a 3, certo? Aí ele vai fazer todas as resoluções, por exemplo, 2 elevado a x menos 15 igual a 16. Ele colocou o 16 na base 2 também, certo? E igualou os expoentes. X menos 15 igual a 4. X menos 15 é igual a 4. X igual a 15 mais 4, né? 19. Tá negativo, vai para lá, positivo, tá certo? Então, nós temos que 49 elevado a x é menos 6 vezes 7 elevado a x igual a 7, por exemplo. Bom, esse já tem um pouquinho de mais complexidade, mas dá para fazer também. O 49, gente, 49 é a mesma coisa que 7 vezes 7, ou 7 ao quadrado, tá certo? Então, o que eu posso representar aqui? 7 ao quadrado menos 6 vezes 7 elevado a x igual a 7, tá bem? Bom, é elevado a x, né? Então, 7 ao quadrado vezes 2x aqui, tá? Então, ó, porque tinha um xzinho aqui, né, gente? Eu não tinha observado aqui. Tem esse x. Então, o que a gente pode fazer? Aqui vai dar, muito provável, né? O 7 elevado a x a gente pode substituir por uma incógnita, né? No caso, ele substituiu por y, deu y elevado a 2x menos 6y igual a e menos 7 igual a 0. Equação do segundo grau, certo? Aí você pode fazer por soma e produto ou pela fórmula de Bhaskara para achar o valor, né? Então, se a gente for fazer aqui, ó, 7 menos 6 mais y vai dar igual a menos 1 e y igual a 7. Bom, y é igual a menos 1, eu fiz de cabeça, tá, gente? Mas se vocês quiserem depois fazer, dá pra fazer pela fórmula de Bhaskara ou pela soma e produto, tá bem? Y é igual a menos 1 e y é igual a 7. Certo? Então, eu tenho aqui y igual a menos 1, ele não vai resolver o meu problema, então y é igual a 7, resolve a minha situação, porque uma função exponencial com resultado negativo aqui não vai dar certo, então a resolução, o valor de y não pode ser igual a menos 1, tá? Aí aqui você tem as resoluções dos exercícios, eu quero que vocês tentem fazer esses exercícios, ó. 3 elevado a x mais 1 igual a 27. 3 elevado a x mais 1 é igual a 3 elevado ao cubo. A base é igual, então necessariamente os expoentes são iguais. Então, x mais 1 igual a 3, certo? Tá mais 1 aqui, vem para cá menos 1. Então, x é igual a 3 menos 1. X é igual a 2, tá certo? Tem algumas ideias aqui que eu quero que vocês tentem fazer a resolução, tá? E qualquer dúvida, eu estou à disposição para tirar dúvidas de vocês. Agora a gente vai explicar um pouquinho sobre a inequação exponencial. O que tem diferente da outra? Necessariamente, você não tem um sinal de igualdade. Ou não só o sinal de igualdade. Você tem um sinal de maior, de menor, de maior igual ou de menor ou igual, tá certo? Então, a inequação exponencial, ela é muito utilizada para fazer comparações, né? Em proporções, enfim. E toda vez que a gente muda o sinal, né? Se a gente muda de lado, a gente tem a questão da inversibilidade do sinal que eu estou usando, tá? Então,
Eu sempre tenho que tomar cuidado nesse sentido também, tá bom? Por exemplo, 3 elevado a x, por exemplo, igual a 81. O 81, eu fiz a decomposição do 81 aqui. Por 3, né? Por 2 não dá. Por 3 deu 27. Por 3 deu 9. Por 3 deu 3. 9 dividido por 3 deu 3. 3 dividido por 3 deu 1. Então, 3 elevado a 4. Então, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 4. O que eu posso analisar aqui? Que o x é igual a 3 elevado a x menor que 81. O sinal permanece o mesmo, tá? X menor do que 4, certo? O sinal manteve-se aqui. Mas, se eu tivesse que mudar de lado, eu teria que mudar o sinal, tá? Então, sempre tomar cuidado nas equações, que a gente, quando você tem que fazer uma mudança de lado, você vai ter que inverter o sinal. Se tá maior, você vai usar menor, se tá maior igual, você vai usar menor igual, tá certo? Porque é uma desigualdade. Então, toda vez que você for fazer uma mudança, a desigualdade é invertida para se manter aquela posição inicial, tá certo? Qualquer dúvida, gente, estou aqui para auxiliar vocês, tá bem?